eu fui picada por escorpião e vou deixar o meu relato aqui para vocês. Bom, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tia Plantinha. Meu nome é Alessandra e sim, eu fui picada por escorpião. E é isso que eu gostaria de passar para vocês, as informações de como foi, né, todo o processo de ser picado por um bicho peçonhento. Porque muitas pessoas me pediram esse relato e eu vou estar aqui num lugar bem bonito, porque é um tema tão assim, que traz uma ansiedade pra gente, que traz um mal-estarzinho, né, porque a situação é perigosa mesmo. Então eu tô filmando aqui num lugar bem bonito, ali atrás tem até uma garça lá, que vocês podem ver, uma garça linda, maravilhosa. E eu vou estar explicando pra vocês como que foi todo o processo, o que que a gente pode fazer pra estar melhorando, esse tipo de coisa assim, pra gente chegar aqui num consenso. Caso você seja picado de escorpião, o que que você deve fazer. Mas eu vou começar aqui contando o meu relato, né? Bom, gente, foi assim. Eu estava trabalhando num bazar. Eu e minha família trabalham como voluntário num bazar, beneficente de roupa e tal. E tinha uns brinquedos dentro de uma caixa. E eu fui mexer nessa caixa. E dentro dessa caixa tinha um escorpião e eu não vi. Um escorpião até grande, ele estava em torno do corpo dele, estava em torno de uns 5 centímetros. Fora a cauda dele ali. Eu não sei dizer mais ou menos o tamanho, porque foi muito rápido. E estava dentro de uma caixa plástica. Dentro dessa caixa tinha alguns brinquedos, eu tinha retirado esses brinquedos. E tinha umas pecinhas de quebra-cabeça lá dentro. Tipo assim, não era uma situação que tava ou sujo ou jogado assim, mas tava lá. Aí, quando eu fui colocar a mão nas pecinhas dos brinquedos, dessas pecinhas de quebra-cabeça, o escorpião foi e me picou. E logo em seguida ele saiu assim pro lado e eu vi ele lá. E na mesma hora foi aquele susto, né? Um susto muito grande. A minha mãe tava lá comigo nesse dia e alguns clientes lá do bazar. E aí eu fui picado aqui, bem no dedo aqui, eu dei uma sorte danada. O ferrãozinho ficou bem no calo da escola, né? Então foi uma sorte minha que eu tive, que não era um lugar tão vascularizado. Eu não sei dizer bem ao certo qual o escorpião que era, mas a partir dessa foto que vocês veem aí, eu acredito que era o escorpião amarelo. Porque na hora, na pressa, a gente nem sabe, nem vê, sabe? O que eu fiz logo em seguida? Fui direto para a UPA, né? A unidade de pronto atendimento. Pela minha sorte também, eu estava muito perto, estava mais ou menos em torno de 1 quilômetro de distância. Então uma colega nossa pegou o carro e me levou até lá bem rapidamente. Eu não gastei mais do que 10 minutos para chegar na UPA, gente. Não cheguei a mais que 10 minutos na UPA. Chegando lá, gente, dentro da UPA, eu fui atendida após 40 minutos. Tá? Foi bem rápido, eu acho, porque se vocês sabem, UPA tem um movimento danado, chega gente de tudo quanto é gente. E aí lá eles me passaram por uma triagem, avaliaram pressão e tal, e me levaram até o médico. Aí, a partir do médico, o que que é feito? Eles fazem todo um questionário com a gente. Ela me perguntou se eu tinha foto do escorpião, me perguntou também onde que era picada, se estava doendo muito. E no caso estava doendo, claro, né? Já estava formigando, o meu braço por inteiro já estava formigando, doendo muito mesmo a intensidade da dor. A partir da picada que foi aqui, a intensidade da dor foi crescendo à medida que o tempo ia passando, percorrendo todo o braço e indo em direção, por conta da circulação mesmo. Você ia sentindo todas o veneno indo em direção ao corpo todo, né? E dói bastante. E a partir daí, a médica, ela me prescreveu analgésicos bem fortes e também corticoide. E a partir desse intervalo, eu tive que ficar em observação durante 6 horas lá na UPA. E aí a gente toma, né? Isso tem umas fotos minhas aqui, colocando o soro com analgésico, com os corticoides e tal. E eu tive que ficar lá durante esse período. Graças a Deus, eu não tive os outros sintomas. Eu só tive uma vermelhidão no braço, um arroxeamento da ponta dos dedos, como vocês veem aqui na foto. E eles foram lá o tempo inteiro me avaliando, falando, e aí, como é que tá? E aí, como que tá? E passando a medicação durante esse período de 6 horas. Então eu saí de lá medicada, fui muito bem tratada. Então sempre que vocês acontecer, esse caso chegue a acontecer com vocês, vão direto por essas unidades do SUS de pronto atendimento, que o atendimento ele é bem rápido e bem preciso. É uma indicação que o SUS funciona, gente. Então a gente vai para lá para resolver esses problemas. É para onde a gente tem que ir, tá? Questão do soro anti-peçonha, não. Eu não tomei o soro porque
exatamente porque eu não tive palpitação, eu não tive náusea, só um pouquinho, nada assim, muito coisa, eu não passei mal ao ponto de vomitar. E também não tinha, né, um quadro de febre, nem nada disso. E aí eu não precisei estar tomando esse soro antipeçonha. Mas assim, aquela sensação que dá aquela agulhada, uma fincada, a sensação de formigamento e a sensação de aquele mal-estar assim no braço, que o braço fica todo sensível e dá um formigamento tão grande, não para de sentir nem com analgésico, tá? É padrão, assim. Acredito eu que é uma coisa que deve acontecer com todo mundo que sofre picado. Aí, até então, eu queria passar essas informações para vocês porque é muito importante. Quando vocês forem mexer em qualquer coisa que tem ali alguma coisa que você fala assim, nossa, isso aqui tem muito tempo que tá parado, ou nessa época do ano agora, de agosto, setembro, que é a época de reprodução desses animais peçonhentos, principalmente o escorpião, vocês prestem atenção, não colocam a mão de uma vez, colocam uma luva, tá? Coloca um EPI ali para tá mexendo, porque é complicado. E o risco que a gente corre também. No meu caso, eu tô aqui viva contando para vocês. Mas quando é casos, por exemplo, se fosse uma pessoa mais idosa, ou então uma criança, talvez aconteceria até ter um risco ali de morte, tá? Então, eu queria deixar isso para vocês, para ter cuidado, principalmente com entulho, lugar onde vocês forem sentar e tá alguma folha, umas folhas no chão. Igual meu tio, ele tava me contando que ele já foi picado porque ele foi sentar num lugar onde tinha umas folhas, até aqui na zona rural, e tinha o escorpião. Só que era aquele pretinho e tal. Doeu, foi bem na costela dele, ele tava contando pra mim. E aí ele foi e fez todo o procedimento que tinha que fazer. No meu caso, né, eu já fui também direto ali pra UPA e já consegui resolver. Ainda bem que eu tava muito perto. Mas quanto mais rápido vocês forem, mais rápido a assistência, né, tanto dos médicos quanto dos enfermeiros, para diminuir tanto o impacto do veneno ali no corpo, seja com os analgésicos, quanto a dor, quanto também a injeção do corticoide e tal, vocês vão o mais rápido possível. Aí, gente, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, como eu sou bioquímica, eu gosto de ir atrás um pouquinho ali das informações para me saber como que aconteceu, né? Como que foi o mecanismo de ação ali daquele veneno. O veneno dos escorpiões tem ali proteínas de baixo peso molecular. E essas proteínas, elas têm ação neurotóxica, então causa aí uma neurotoxicidade no nosso corpo. Também tem uma enzima, que é a hialuronidase, que ela faz com que as toxinas do veneno ali se propaguem mais rapidamente, mais facilmente dentro do corpo. Então, por isso que a ação, por exemplo, no meu caso, eu já senti a dor ali, 3 minutos depois já estava arrebentando no braço todo ali. Durante aqueles 40 minutos que eu passei esperando para ver qual que seria o próximo passo, eu já fiquei ali um pouco desesperada, porque eu sentia muito formigamento e muita dor. É isso que acontece quando a gente é picado, basicamente, assim, uma coisa bem, mas bem enxuta. E aí que entra, né, a questão dos químicos, dos bioquímicos, das pessoas que trabalham com pesquisa nessa área. E agradecer essas pessoas que fazem com que essas pesquisas aconteçam e facilitam a vida da gente que foi picado e também das pessoas que vão nos atender nas unidades de pronto atendimento do SUS. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o que aconteceu depois, período que eu passei lá na UPA e tal, fui para casa. Uma coisa que eu fiz, que aí foi por conta própria, eu optei por colocar argila na mão que tava o veneno, né, onde foi a picada. E aí o que eu fiz? Tem um videozinho aqui, que tá até no meu canal de shorts, que eu mostro explicando como que eu faço a argila, até mesmo para colocar no rosto. E eu coloquei junto com essa argila o chá da casca da bilosca. Por quê? Porque já se sabe na literatura que o extrato aquoso da bilosca, ela é boa para neutralizar veneno de serpente. Só que aí eu pensei assim, por que não? Né? Por que não colocar para outro veneno? E assim eu optei por estar colocando o chá da casca da bilosca. Eu fiz a decocção para fazer esse chá, que é onde você ferve a água, coloca a casca ali, porque a casca é dura, tampa
e deixa ferver por um tempinho e deixa lá até que aquelas propriedades daquela planta passe para a água. Aí eu fiz esse extrato e coloquei misturado na argila, para fazer essa argila em vez de fazer ela só com água. Eu fiz esse tratamento no mesmo dia, né, depois que eu cheguei à noite, e coloquei na mão como um todo. Se a mão estivesse com alguma necrose, alguma coisa assim, eu não teria colocado diretamente, mas como não tinha, eu coloquei diretamente. E aí eu coloquei, enfaixei a mão, deixei por 2 horas e retirava essa argila. Na hora que eu coloquei e deixei por esse período de 2 horas, eu já senti uma diferença, que a dor foi diminuindo. Passei mais um período, coloquei novamente, porque ardia muito, aquele formigamento, aquele ardor. Coloquei novamente, fiz o mesmo processo durante a noite, uma vez durante a noite. Enfaixei a mão, fiquei por 2 horas, retirava a argila. E aí fiz, no dia seguinte, fiz por mais 3 vezes. O dedo, eu vou estar mostrando a foto aqui para vocês, diminuiu o inchaço, diminuiu o arroxeamento que estava na mão, a vermelhidão. Então, foi uma opção para mim, que eu senti que fez toda a diferença, que provavelmente ia durar um período muito maior de dor ali. Eu não precisei tomar mais analgésico, só tomei o anti-inflamatório, que foi receitado pelo médico, e foi isso. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu não sou especialista em escorpião, é só o meu relato, falando para vocês tomarem cuidado. Foi um pedido, né, das pessoas para passar essas informações para vocês. Ó, o meu braço tá roxo até hoje, do soro, né, que eu tive que colocar aqui o soro com os analgésicos e tal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu tô deixando um vídeo aqui no card, aqui em cima, para vocês assistirem do canal. Não é o foco do canal, mas é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu vou ficando. Tchau.